para celebrar a ceia santíssima em que o vosso Filho unigênito, antes de se entregar à morte, confiou à Igreja o sacrifício e o banquete da nova e eterna aliança. Fazei que recebamos neste grande sacramento a plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Fareis dele o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei: No dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma res por cada casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho e de 1 ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até ao dia 14 desse mês. Então, toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão, depois, o seu sangue, que será espalhado nos 2 umbrais e na padieira da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne, e nessa mesma noite comê-la-ão assada ao fogo com pães ázimos e ervas aromáticas. Quando comerdes, tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis a toda a pressa, é a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite passarei pela terra do Egito, e hei de ferir de morte na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma data memorável, que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-lo-eis, geração em geração, como instituição perpétua. Palavra do Senhor.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de o entregar, Jesus, sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha que pôs à cintura. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou Simão Pedro, disse-lhe: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: O que estou a fazer não o podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde. Pedro insistiu: Nunca consentirei que me laves os pés. Jesus respondeu-lhe: Se não te os lavares, não terás parte comigo. Simão Pedro replicou: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe: Aquele que já tomou banho está limpo e não precisa de lavar senão os pés. Vós estáis limpos, mas não todos. Jesus bem sabia quem o havia de entregar. Foi por isso que acrescentou: nem todos estáis limpos.
Depois de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-se de novo à mesa. Então disse-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também. Palavra da salvação. Já esta manhã, o Sr. Padre António nos dá a alegria de estar connosco a celebrar esta missa tão significativa, a missa da instituição da Eucaristia, da instituição do Mandamento Novo e da instituição do sacerdócio católico. Estivemos na Sé, na missa crismal, porque nessa missa são também benzidos os santos óleos dos catecúmenos, dos enfermos e o sagrado crisma para a administração do sacramento do crisma, mas essa missa reúne com o bispo, o presbitério inteiro. Estávamos muitíssimos padres, graças a Deus, para a renovação das promessas das promessas sacerdotais. O Sr. Patriarca estava particularmente feliz porque foi a primeira vez que presidiu à missa crismal como Patriarca de Lisboa, e nós também estávamos muito felizes por estar com ele. O Sr. Patriarca, olhando para os padres todos, disse: eu não vos peço nada. E com toda a razão. O Sr. Patriarca não precisa de pedir. Nosso Senhor não precisa de pedir nada aos padres. O povo de Deus não precisa de pedir nada aos padres. Nós sabemos aquilo que temos para fazer. E aquilo que temos para fazer é tornar Cristo presente na Eucaristia, para que se cumpra aquilo que Jesus Cristo diz no Evangelho: e eu estarei convosco até ao final dos tempos. É aquilo que temos para vos dar. Emprestar as nossas mãos e a nossa voz a Nosso Senhor, para que até ao final dos tempos a Eucaristia seja celebrada para os fiéis. E assim, Cristo total, corpo, sangue, alma e divindade, esteja conosco. E seja a nossa força, e seja o nosso dinamismo, e seja o apontar de caminho, e seja a nossa vida, e seja a nossa capacidade de amar. Nós ouvimos, em primeiro lugar, esta leitura do livro do Êxodo, que nos fala da instituição da Páscoa judaica. Páscoa é uma palavra que tem na raiz o verbo pachar, que significa saltar, pular, passar. Há quem diga mesmo que era uma dança própria dos nómadas, em que saltavam festivamente.
E a leitura que acabámos de escutar, depois de explicar todo o ritual, como os hebreus deviam fazer naquela noite da passagem, a leitura fala de várias passagens. Fala, antes de mais, da passagem do Senhor. Uma passagem que é um juízo de condenação para os egípcios, que na sua soberba tinham a pretensão de escravizar todo um povo, e um juízo de benevolência, de misericórdia para com os hebreus, o povo escolhido. E a esta passagem de Deus seguiram-se outras passagens. A passagem da escravidão à liberdade por parte do povo de Israel, a passagem do Mar Vermelho, a passagem daquela terra para a terra prometida. Esta Páscoa, foi nesta Páscoa que Jesus Cristo se tornou a nossa Páscoa. Ele passou, como dizia São João no Evangelho, deste mundo para o Pai, passou da morte à vida, e nós, enxertados nele pelo batismo, passamos também da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, das trevas à luz. É por isso, irmãos, que a Eucaristia é assim tão importante na nossa vida. É claro que a Páscoa judaica, no tempo de Jesus, era, como sabemos, celebrada no templo com grande pompa e circunstância. As pessoas corriam a Jerusalém em grande número para a festa da Páscoa. O cordeiro pascal era imolado no templo. A liturgia era no templo, lindíssima. Fala-se do Fausto, da grandeza, da decoração do templo e dos paramentos dos sacerdotes da antiga aliança durante a celebração da Páscoa. Deveria ser uma coisa espantosa. Não no Evangelho de São João, que hoje lemos, mas nos Evangelhos sinóticos que temos estado a ler durante a Semana Santa, todos eles repetem esta pergunta dos discípulos a Jesus Cristo: onde vamos nós celebrar a Páscoa contigo? Uma pergunta estranha, porque de facto todos os judeus sabiam onde se celebrava a Páscoa e por isso acorriam a Jerusalém, no templo, no meio daquela liturgia, depois da imolação do cordeiro. Por que fariam eles esta pergunta a Jesus? Porque Jesus tinha a intenção de mudar esta Páscoa da antiga aliança para a sua Páscoa e de nos levar com ele na celebração dessa Páscoa. E perguntai a tal pessoa onde preparou a sala para a Páscoa, e a sala preparada para a Páscoa, o cenáculo, assim hoje dizemos, um lugar tão sagrado. Quando vamos a Jerusalém, enche-se o nosso coração de emoção quando entramos no cenáculo, naquele sítio onde Cristo celebrou, instituiu a Eucaristia. Mas, na verdade, era a casa de cima de uma casa de família, onde habitualmente, nas alturas de festa,
se aglomeravam peregrinos, era uma casa onde dormiam peregrinos, era uma casa por cima da casa de família. Foi aí que Nosso Senhor decidiu celebrar a última ceia. Não no templo, mas naquela casa, naquela camarata que ficava no sótão daquela casa de família. E mais, irmãos, os paramentos eram modestíssimos. Os paramentos soberbos do templo foram substituídos por aquele avental que Cristo envergou para lavar os pés aos discípulos. Estamos na Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. São João, como reparastes, não fala do pão nem do vinho. São João tem, porque já é um evangelho tardio, tem a preocupação de completar aquilo que os sinóticos disseram. E que São Paulo diz também, neste trecho da primeira carta aos Coríntios, bem anterior aos próprios evangelhos, mesmo aos sinóticos. Ele dá-nos conta daquilo que recebeu por tradição. Possivelmente, muitos assim pensam, trata-se da forma como na liturgia antioquena, numa antiga liturgia antioquena, se fazia memória daquilo que Jesus Cristo fez na última ceia. Aqui sim, fala-se do pão, fala-se do vinho, fala-se da memória que é preciso fazer para atualizar aquilo que Jesus Cristo fez. Mas no Evangelho de São João, aquilo de que se fala é do lava-pés. Foquei-me um bocado neste aspecto na preparação da homilia, porque ainda há bem pouco tempo, no domingo passado, naquela festa, na festa dos Ramos, que coincidiu com o cinquentenário da minha ordenação sacerdotal, eu vos falava dos santinhos da minha ordenação, e depois do santinho dos 25 anos, e depois do santinho dos 50 anos, que têm em comum todos representações da última ceia. A representação do Gregório Lopes, a representação do João Filipe, a representação do Pedro Alexandrino de Carvalho, umas mais modernas que outras. Representações desta realidade, daquilo que Jesus Cristo fez na última ceia, pelo qual continua realmente presente no meio de nós. E digamos que o pão e o vinho, o cenário da última ceia, é a fotografia. São João apresenta-nos a radiografia. A radiografia daquilo que está representado em fotografia é o essencial. É o serviço, é a entrega, o serviço humilde. Quando Jesus, de avental, se propõe lavar os pés aos discípulos, Pedro diz: Senhor, que é isso? Que é isso? E Jesus volta-se para Pedro e diz-lhe: é preciso que sejas purificado. É para a tua purificação. Este gesto do lava-pés tem um sentido batismal, de purificação de Pedro e nosso. Também nós renascemos pelo batismo, somos
purificados da imundície e do pecado original, para poder viver esta vida nova em Cristo. E depois o outro significado do lava-pés, dirigindo-se a todos, falou do serviço humilde. Esta última ceia é antecedida da traição de Judas. Meus irmãos, e é manchada pela traição de cada um de nós, quando nós não vivemos a sério o nosso batismo, quando nós não nos deixamos purificar por Cristo e quando nós não nos dispomos ao serviço humilde dos nossos irmãos. Nosso Senhor, no Evangelho que nós hoje escutamos, fala-nos das coisas que sabia. Sabia que ia passar deste mundo para o Pai. Sabia que um daqueles o iria trair. E sabia, e sabe, aquilo que nós devemos saber, que a Eucaristia nos compromete com Cristo. Esta Eucaristia da nova aliança, celebrada, selada pelo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, é um compromisso no verdadeiro culto. E o verdadeiro culto não é oferecer coisas a Deus, é oferecermos-nos a nós com Cristo. E devemos também saber que a Eucaristia nos compromete no serviço humilde dos irmãos. Meus irmãos, Cristo sabe, os sacerdotes sabem que o essencial da sua vida passa pela celebração da Eucaristia. Podem fazer muitas outras coisas, mas fariam mal se fizessem muitas outras coisas e não estivessem centrados naquilo que são chamados a fazer. Celebrar a Eucaristia. Meus irmãos, e também todos nós devemos saber as consequências da Eucaristia na nossa vida. O compromisso com Cristo no serviço humilde dos irmãos. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus, que lavou os pés aos apóstolos e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia, dizendo com toda a confiança: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo Rui e seus presbíteros, para que vivam o sacerdócio como um serviço e se deem inteiramente aos seus irmãos, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todo o povo santo de Deus, para que em Cristo, lavando os pés aos seus apóstolos, descubra o que quer dizer servir, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos cristãos, divididos entre si, para que o memorial da ceia de Jesus seja para eles um ardente apelo à unidade, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que recebam a santa unção e a Eucaristia e o auxílio da nossa caridade, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar na Páscoa eterna, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos.
Senhor Jesus Cristo, neste dia em que nos convidais como amigos a comer convosco a Santa Páscoa, tornai-nos dignos de participar no banquete eterno do vosso reino. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor dos irmãos este sacrifício, honra e glória do seu nosso e toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício,
realiza-se a obra da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova e eterna aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo, por nós imolado, é alimento que nos fortalece, e o seu sangue, por nós derramado, é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade. Defendei-a e governai-a em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Patriarca Rui e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, senhores, dos vossos servos e servas e de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó eterno Deus vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e de todos os santos. Por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor,
esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, levantando os olhos ao céu para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, vos bendisse e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta ofrenda e dignai-vos aceitá-la como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta ofrenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, que partiram antes de nós marcados com o sinal da fé e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhes, Senhores, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, vossos servos, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admitiu-nos também na Assembleia dos bem-aventurados apóstolos e mártires João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os santos. Recebei-os em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, criais todos os bens e lhes dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, Deus. Saudai-vos, irmãos, na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que hoje nos alimentastes na ceia do vosso Filho, saciai-nos um dia na ceia do Reino Eterno, por Cristo Nosso Senhor. Agora iremos fazer a transladação do Santíssimo para o local da adoração e amanhã a cerimónia da adoração da cruz, da paixão, a leitura da paixão, a adoração da cruz e a comunhão do pão consagrado hoje, terá lugar às 3h30 da tarde. Às 3 horas nós iniciamos, aqueles que quiserem, em conjunto, a novena da Divina Misericórdia, que começa amanhã e termina na véspera do domingo Inóbis, ou do domingo da Misericórdia, que é o domingo da 8ª da Páscoa. Quem quiser fazer a novena da Divina Misericórdia, enfim, que está muito divulgada já, mas pode fazê-lo recorrendo à página de Facebook da paróquia e também ao site da paróquia. E também posso mandar por WhatsApp às pessoas que pediram, e já foram muitas as que pediram, a novena da Divina Misericórdia. Durante a manhã, como é já da tradição aqui da Baixa Chiado, teremos aqueles passos de Jesus, podemos percorrer esses passos de Jesus, 7 passos, uma iniciativa do Movimento Comunhão e Libertação, que começa na Igreja de São Domingo, domingos às 10h30 e termina na Igreja da Encarnação. É sempre uma coisa muito sentida, mexe muito com a gente e é também muito bela do ponto de vista da forma. Aqueles que ainda tiverem coragem para isso, à noite, às 20h30, na Igreja de Santa Catarina, podem participar na procissão do enterro do Senhor. Uma sexta-feira santa, que verdadeiramente já iniciamos hoje, repleta de coisas boas. Bem precisamos delas, destas coisas que nos conformam com Cristo e nos permitem olhar as coisas do alto.